Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede, por mais um momento de reflexão na sua palavra. E neste momento nós vamos refletir um pouco sobre a questão da santificação. Nós falamos um pouco sobre regeneração, falamos um pouco sobre justificação e hoje sobre santificação. Tomamos como texto básico para falarmos um pouco sobre a santificação, no texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, que na Bíblia, Pregação Expositiva, Sermões, Estudos e Reflexões de Hernando Dias Lopes, tem o título de Santidade na Vida e depois Santidade no Amor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A santidade no amor, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Diante do texto lido, nós contemplamos a convocação do Senhor, usando o apóstolo Pedro, a que aqueles que professam ser filhos de Deus, através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, sejam santos. Veja que ele espera que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Por isso nós nos preocupamos em falar um pouco sobre a questão da santificação. De acordo com o dicionário bíblico de Unge, ele nos diz que santificação é o termo hebraico kodosh, traduzido como santificar, tem significado correspondente. Portanto, santificar significa principalmente separar algo ou alguém das coisas seculares e pecaminosas e colocá-lo à parte para um propósito sagrado. Uma vez que a santidade de Deus significa uma separação de todo o mal. Também a santificação, a partir das várias aplicações do termo nas Escrituras, possui significado semelhante e sublime. No sistema do Antigo Testamento, coisas, lugares e tempos, incluindo seres humanos, eram santificados, isto é, dedicados a fim sagrado, como pode ser visto em Gênesis capítulo 2, verso 3, Êxodo capítulo 13, verso 2, Êxodo 40, dos versos 10 ao 13. Os rituais de purificação mosaica, como pode ser visto em Número capítulo 6, verso 11, Levítico capítulo 22, versos 16 e verso 32, em Hebreus capítulo 9, verso 13, eram associados a esse conceito. Quando aplicados a pessoas, porém, eram eficazes apenas em sentido cerimonial e legal, não se estendendo à purificação da natureza moral e espiritual. Uma vez que eram simbólicos, visavam lembrar os judeus não apenas da necessidade de purificação espiritual, mas também do propósito de Deus, em sua graça, de realizar essa obra. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse texto você encontra no Salmo 51, os versos do 7 ao 10.
Embora no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, as pessoas fossem, por vezes, chamadas a santificarem-se, isto é, consagrarem-se verdadeiramente a Deus, como você pode ver em Levítico 19, verso 22, não Levítico não, Êxodo 19, verso 22, Levítico 11, verso 44, que o Senhor diz que é santo e nos convoca a ser santo em toda a nossa maneira de viver, também Levítico 20, verso 7 e 8, e 1 Pedro capítulo 3, verso 15, prevalece em todos os casos o conceito de que a purificação interior é obra de Deus. Você e eu precisamos olhar para o Senhor e clamar a Ele que opere em nós a sua ação gloriosa. Porque só Ele, Deus, pode tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne sensível a ouvir a sua voz. Só Ele pode tirar o espírito velho e nos dar um espírito novo. Um espírito que exalte e glorifique ao Senhor em nosso viver. Porque a palavra nos diz, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Veja que Ele espera, como diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Para você e eu glorificarmos a Deus, nós precisamos buscar cada dia a santificação. Ou seja, abandonarmos as coisas da carne e termos uma vida na presença do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, verso 13, nós temos: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Deus está agindo em nós, por nós e para que possamos ser achados diante dele como convém a santos. Veja que santificar é algo aprazível aos olhos do Senhor. Mas o que é santificar-se? Ou o que é santificação? Quando você pega um dicionário secular, por exemplo, eu estou com o grande dicionário de Sarconi, o dicionário da língua portuguesa, comentado crítico e enciclopédico, ele vai nos dizer que santificação é o ato ou efeito de santificar. E o que é santificar? Santificar é tornar santo ou inscrever no rol dos santos, canonizar. A igreja não santificou, aí cito um exemplo, Padre Cício. Santificar significa conduzir pelo caminho da salvação, tornar livre do pecado, purificar, santificar o seu rebanho de fiéis. Também seria uma outra definição: tornar sagrado ou inviolável, abençoar, santificar uma relíquia. Seria dar sanção religiosa a santificar um casamento. E assim sucessivamente. Ele apresenta várias definições. Dentre elas, de tornar-se santo, santificar-se na ajuda aos mais necessitados. E assim, mas fazendo toda uma colocação a respeito do que seria santificar-se. Ou seja, de forma reduzida, seria o ser, rogar a Deus que a cada instante lhe fortaleça para que o ser humano seja separado das coisas que está impregnado na natureza pecaminosa, uma vez que ele, através de Cristo Jesus, o libertou da escravidão do pecado. Quando você pega a Bíblia de Estudo de Genebra e você vai olhar na questão dos símbolos da fé, você vai contemplar na Confissão Belga, no artigo 24, que fala a respeito da santificação, nos diz o seguinte: cremos que a verdadeira fé, tendo sido acesa no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera e o torna um novo homem. Então, veja, nós já falamos um pouco sobre a regeneração, já falamos um pouco sobre a justificação e hoje estamos falando sobre a santificação. E veja que ele diz que quando isso acontece em nós, o processo de regeneração e torna o ser humano um novo homem, isto você não recebe por acaso, mas acontece pela fé. E se você perguntar o que é fé, a própria Bíblia já nos diz, em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Então você precisa crer. A verdadeira fé, diz a Confissão Belga, o faz levar uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Por isso, é impossível que essa fé justificadora leve os homens a se descuidarem da vida piedosa e santa. Pelo contrário, sem essa fé jamais farão alguma coisa por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmos e por medo de serem condenados. É impossível, portanto, que essa fé permaneça no homem sem frutos, pois não falamos de uma fé vã, mas da fé de que a Escritura diz que atua pelo amor, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ela move o homem a exercitar-se nas obras que Deus mandou na sua palavra. Essas obras se procedem da boa raiz da fé. São obras e agradáveis a Deus.
porque todas são santificadas por sua graça, mas não são levadas em conta para nos justificar. Porque é pela fé em Cristo que somos justificados, mesmo antes de fazermos boas obras. De outro modo, essas obras não poderiam ser boas, assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. Então fazemos boas obras, porém não para merecermos algo, pois que mérito poderíamos ter? Antes somos devedores a Deus pelas boas obras que fazemos e não Ele a nós, já que Deus é quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, como está em Filipenses 2,13. Levemos a sério, portanto, o que está escrito: vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, como está em Lucas capítulo 17, verso 10. Contudo, não queremos negar que Deus recompensa as boas obras. Quando você vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, você vai contemplar esta realidade. Mas por sua graça, Ele coroa seus próprios dons. Seguindo ainda na descrição da confissão belga, tem: mesmo que façamos boas obras, não fundamentamos nelas a nossa salvação, porque, por sermos pecadores, não podemos fazer obra alguma que não esteja contaminada e não mereça ser castigada. Ainda que pudéssemos produzir uma boa obra, apenas a lembrança de um só pecado bastaria para torná-la rejeitável perante Deus. Assim, sempre duvidaríamos da nossa salvação, levados de um lado para o outro, sem certeza alguma, e nossa pobre consciência estaria sempre aflita, a não ser que se apoiasse no mérito do sofrimento e da morte do nosso Salvador, Jesus Cristo. Deixo também como leitura para reflexão e crescimento espiritual que possamos observar o texto de Atos, capítulo 16, verso 14, Romanos 10, verso 17, 1 Coríntios 12, 3, Ezequiel 36, 26 e 27, João capítulo 1, verso 12 e 13, João ainda 3, 5, Efésios capítulo 2, versos de 4 a 6, Tito capítulo 3, verso 5, 1 Pedro 1, 23, João 5, 24, João 8, 36, Romanos 6, 4 a 6, 1 João 3, 9, Gálatas 5, 22, Tito 2, 12, João 15, verso 5, Romanos 14, verso 23, 1 Timóteo 1, 5, Hebreus 11, 4 e 6, Romanos 4, verso 5, Mateus 7, verso 17, 1 Coríntios 1, 30, 1 Coríntios 4, 7, Efésios 2, 10, Romanos 2, 6 e 7, 1 Coríntios 3, 14, 2 João, verso 8, Apocalipse 2, 23, Romanos 7, 21, Tiago 2, 10, Abacuque 2, 4, Mateus 11, 28 e Romanos 10, 11. A leitura desses textos vai te mostrar, como vem me mostrar, o quanto precisamos buscar a Deus a cada dia para que possamos fazer como disse João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que a cada dia o mundo veja em nós Cristo, a esperança da glória, para que o mundo possa dizer, como foi dito lá em Atos 2, as pessoas perguntaram aos apóstolos: varões e irmãos, o que faremos para ser igual a vós? E nós precisamos a cada dia de atitudes que demonstrem que a natureza pecaminosa a cada dia vai morrendo em nós. E também, à medida que ela vai morrendo, vai nascendo em nós uma vida de santificação. Se a Bíblia que você tem é a Bíblia de Estudo Conselheira, você vai contemplar lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, um quadro que fala sobre a santificação na velha e na nova aliança, que também vou ler para que você possa observar quão importante é buscar a santificação. O título, como já disse, é A Santificação na Velha e na Nova Aliança. Provavelmente seja em Colossenses, onde melhor está resumida a diferença entre os dois modelos de santificação, ou seja, santificação no Antigo Testamento e santificação no Novo Testamento, ensinados na igreja. Como explica, por exemplo, o Dr. Heinix em seu comentário da carta. O modelo mais conhecido de santificação é o modelo escada, em que a pessoa começaria aceitando a Cristo como Salvador pela fé e a partir daí deve se esforçar na luta contra o pecado, de modo a ir se aperfeiçoando cada vez mais, como se estivesse subindo degraus de santidade ao longo da vida. Essas pessoas esperam que, com o passar do tempo na igreja e na devoção e comunhão com Deus, sua vida se aproxime cada vez mais da perfeição em Cristo. Apesar de incluir Cristo no seu início, este modelo para a vida do cristão, na verdade, é uma continuação da velha aliança, ou seja, da aliança do Antigo Testamento, da obediência à lei e a outras regras de boa conduta.
A salvação foi separada da santificação, de modo que a primeira seria pela fé, ou seja, a salvação você recebe por fé, não por vista, não por obra realizada pelo homem, mas sim pela obra realizada por Cristo Jesus. E esta última, ou seja, a santificação, continua sendo pelo comportamento, portanto, por obras. Esta atitude se parece com o que Paulo chama de fraqueza na fé, como você pode contemplar em Romanos capítulo 14 e em 1 Coríntios, nos capítulos 9 e 10. E foi também o motivo da sua repreensão aos Gálatas. Tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne. Ele faz essa indagação em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Em Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao capítulo 3, verso 17, está descrito o processo de santificação pela nova aliança, ou seja, exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus. Olha que em Hebreus capítulo 11, verso 6, a palavra nos adverte que ninguém se aproxima de Deus se não for por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na nova aliança, o que é que nós temos? Em Colossenses, capítulo 2, repetindo, a partir do 11 ao capítulo 3, verso 17, está escrito o processo de santificação pela nova aliança. Ou seja, exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus, crendo que nos unimos a Cristo na morte e também na ressurreição. Recebemos uma nova vida, uma nova natureza, que é desenvolvida pelo Espírito Santo em nós. Essa nova natureza em Cristo já é perfeita, impecável. Ao mesmo tempo, nossa velha natureza ainda não foi morta e enterrada, embora já esteja garantidamente condenada à morte. A santificação, então, é um aprendizado, com tentativas e alguns erros, de se dedicar a viver segundo a nova natureza e recusar-se a seguir a velha. A diferença externa entre os seguidores da velha e da nova aliança pode não ser muito grande, mas a diferença interna nos corações é enorme. Na velha aliança, a pessoa está se esforçando para conquistar a santidade, a aprovação e bênção de Deus, e tem medo de seus erros, focando sua atenção e esforços quase exclusivamente em tentar não pecar. O resultado é frustração ou até um afastamento da verdade, marcado pelo temor do castigo que Deus aplica em seus maus servos, como está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 15. Já na nova aliança, a pessoa está tranquila e segura, porque sabe que já pertence a Cristo e que o final da história será feliz no céu. O pecado também é visto como ruim e indesejável, mas não há tanto drama, não é mais uma questão de vida ou morte, porque Jesus já ganhou essa guerra e a perfeição é só uma questão de tempo, de esperança pela volta de Cristo. Como não há o desespero de não poder errar de forma nenhuma, sobra mais energia para focar em tentar acertar. Aqui o cristão é incentivado a se dedicar à nova natureza e assim rejeitar as tendências da velha natureza, que continua tentando produzir pecado. Mas a paz com Deus está sempre garantida pela morte e ressurreição de Jesus, como pode ser visto em Romanos, capítulo 5, verso 1. Porque não somos mais escravos, mas sim filhas e filhos amados pelo Pai, conforme Romanos, capítulo 8, verso 15. Você contempla toda uma descrição a respeito da importância da santificação. Não é por acaso que o Senhor nos convida e nos convoca para sermos santos em toda a nossa maneira de viver, como foi descrito na carta de 1 Pedro, e que foi lido para nós quando fizemos a leitura em 1 Pedro capítulo 1, a santidade na vida, que vai do verso 13 ao verso 21, e depois a santidade no amor, que vai do verso 22 ao verso 25. Leituras essa que nos despertou a buscar os outros textos para falarmos a respeito da santificação. O ser humano é regenerado, é justificado e precisa ter uma vida em santidade. Isto para o louvor da glória de Deus, porque em Isaías 43:7 Ele nos criou para a sua glória e nós precisamos glorificar a Deus em todo tempo e lugar, pois a palavra nos diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Ele nos convoca a lhe render graça. Em 1 Tessalonicenses 5:18 Ele diz, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus o Senhor. Que você possa buscar a Deus cada dia mais e mais. Se você tem uma Bíblia, observe os vários textos que foram citados nesta reflexão e cada dia possa ir meditando em cada um deles. Se você não tem uma Bíblia e deseja possuí-la, se você
Disse, eu não estou com condição de comprar uma Bíblia agora. Você me manda uma mensagem que, na medida do possível, eu vou adquirir uma Bíblia para lhe presentear. E assim você tem em mãos o maior tesouro que pode fazer com que o ser humano conheça cada dia mais e mais aquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Ele na cruz disse ao Pai que tudo estava consumado. E ali estava nos dando a liberdade de sermos não mais criatura e sim filhos. Pois a palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, que ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O filho, ele tem prazer de estar na presença do Pai. E aquele que está na presença do Pai busca ter uma vida em que cada dia se separa do pecado e busca cada vez mais a presença de Deus. Pois em Romanos capítulo 6, versos do 12 ao 14 diz, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aquele que está debaixo da graça busca a santificação, que foi realizada por Cristo Jesus, quando nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe à presença de Deus como filhos amados. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.